Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, boa noite a todos, tá? Agradeço mesmo a disponibilidade de vocês estar numa terça-feira à noite, 8 horas. Eu sei que é puxado para muitos que vêm do trabalho ou tá na faculdade. Então, primeiramente, agradecimento a todos, tá? Como a gente mudou, geralmente a gente fazia das 7h30 até às 9h. A gente mudou para as 8h devido a alguns pedidos e também para facilitar a locomoção. A gente procura trabalhar dentro do período de 1 hora, tá? Então, pode se estender até 1h30, mas a gente procura ali trabalhar num período de 1 hora. No final da live tem sempre o sorteio de duas canecas no final. Eu mandei fazê-las, né? Eu tô esperando chegar, teve outra live também que eu preciso entregar, então só para avisar todo mundo, tá ok? Então vamos lá. Aqui tem minhas redes sociais, então para quem tiver interesse, LinkedIn, Instagram, TikTok, tá? Fica à vontade, pode entrar em contato, tirar dúvida, o que for necessário. Bom, eu t- meu nome é Alessandro Siqueira, eu tenho mais de 20 anos de experiências, tá? Já trabalhei para diversas empresas e alguns órgãos públicos relacionados à segurança da informação, parte de cibersegurança. E durante esses últimos anos eu me especializei em hackerismo, na ethical hack, e me apaixonei pela computação forense. E aí acabei seguindo minha carreira relacionada à parte dessas duas bases técnicas, né? Hoje eu sou responsável pela parte de segurança da informação e privacidade, do Senac São Paulo, tá? E tem o programa, né? Tem o canal forense e faço outras atividades por fora relacionado à atividade forense e pentest, tá? Então, sim, certificações, eu tenho mais de 30 certificações, tenho certificações voltadas a ISO, auditor, implementer, então, certificações de outras, NIST, SysControls, Ethical Hacking, fabricantes de firewall, fabricantes de antivírus e por aí vai. Tá? Então, tem uma larga experiência, um bom conhecimento referente à segurança da informação. Tem MBA em segurança também, tem pós-especialização em computação forense e perícia digital, pós-engenharia de telecom, e isso é minha base de formação ali, lá no início da minha carreira, na década de 2000, foi com tecnologia de rede de computadores, tá? Sou apaixonado por pentest e computação forense, tá? Caí para forense na quinta fase do pentest, que é onde você faz todo o trabalho ali de pós-ataque para não ser descoberto. E aí eu descobri a computação forense, comecei a estudar e fui embora. Também gosto de outras itens relacionados como série, IA. Sou um pesquisador de segurança independente, de fabricante ou agnóstico a produto, a pessoas, tá? Eu sigo uma linha de teste e validação, publico muitas vezes ali ou no LinkedIn ou no YouTube, para quem tiver interesse, depois possa dar uma olhada. O forense me levou a dois questionamentos muito interessantes: astrofísica e computação quântica, que é o futuro, o nosso futuro, né? Talvez que vai ser visto ali pelos nossos filhos. Talvez para a gente ali, computação quântica, ela demore um tempinho, por mais que o pessoal fale que aconteça a um curto espaço de tempo. Geralmente, curto espaço de tempo de tecnologia é 30 anos. A gente consegue ver aí com tecnologias como GPS, a própria IA. A IA nasceu em 1950, ó. 2024, a gente está falando de revolução da IA. Na verdade, ela estava lá na Segunda Guerra. Então, como outras tecnologias, tá? Então, quem tiver interesse, segue aí nas redes sociais, depois assina lá o canal do YouTube, tá? Tem todas as informações lá e fica à vontade para tirar qualquer dúvida aí. Aqui a gente sempre faz uma brincadeira, né? A pílula vermelha ou azul do Matrix, qual você tem interesse e não muita escolha. Então, se todos estão aqui até agora, a gente vai para a pílula vermelha, né? É uma brincadeira que a gente faz, são dois mundos, né? A partir do momento que você tem a visão do conhecimento, você se torna parte dele. Investir nele ou não é uma escolha sua. Então, assim, o conhecimento ele é distribuído. Eu sempre falo, né? O lugar mais bonito que existe é uma biblioteca.
tão solidão, tão que transmite uma solidão tão quanto a sua beleza. Se não for visitado, se não for compartilhado, então por isso que eu faço as lives, não tem fim lucrativo nenhum. Eu compartilho o conhecimento mesmo, alguns resultados de estudos, pesquisa, aberto, acertos e erros, não tem nada, não tem uma verdade absoluta, principalmente em tecnologia. Eu acho que o importante é o compartilhamento e network que a gente sempre faz, tá? Aqui como a gente vai falar do material intrusivo, tá? Então, assim, sempre consulte seu médico antes de tomar qualquer decisão, tá? Essa live reflete parte da minha experiência pessoal e não deve ser interpretada como recomendação para ninguém. Na ideia que ninguém coloque um chip ou fique disseminando isso ou algo do tipo, é uma decisão de cada um com base no seu trabalho, sua atividade, seu interesse, tá? Também não incentivamos nem replicamos parte dessas ações nem autorizamos o devido conhecimento referente a isso. O vídeo você pode compartilhar, conversar, mandar para a faculdade, para amigo, não tem problema nenhum. Só que eu não recomendo que você utilize ele como base de decisão para que você o faça. Tem que ser uma coisa sua e sempre consulte tanto um médico, né? E por fim, uma pessoa que tenha conhecimento e seja um especialista naquilo que você está fazendo. Para eu colocar o chip na minha mão, demorei mais de 2 anos, tá? Para poder tomar essa decisão, porque eu não encontrava ninguém no Brasil, encontrei alguns bodybuilders que fazem modificação do corpo humano para fazer a introdução, mas muitos eu perguntava e aí tinha um fator agravante, não sou diabético, então eu perguntava e muitos nem respondiam, aí ficava uma dúvida. E aí lá no Besides eu encontrei o Leonardo Akira, que fez um post que estaria lá, ele já aplicou mais de 50 chips, né? Aí eu comecei a conversar com ele, perguntei os itens relacionados à questão de diabetes, todo o processo, ele me explicou, deu um suporte maravilhoso. Foi aí que eu decidi ir lá no Besides e colocar, tá? É muito importante isso porque, assim, eu cheguei a comprar pela internet, eles me mandaram, eu coloquei aqui, eu compartilhei, eu coloquei aqui, deixa eu pegar aqui, ó, tem coloquei uma câmera aqui, para gente, para eu poder compartilhar com vocês. Então, o chip é isso aqui. Então, a agulha que eles mandam é essa aqui, ó. Então, não é uma agulha simples. E aí, quando eu comprei na internet, eles me mandaram isso aqui junto com uma pomada de xilocaína, para eu poder aplicar em mim mesmo. Eu não tive coragem, né? E aí, brincando com a minha esposa, ela falou: Não, pode deixar que eu aplico. Você não quer que eu coloque? Eu falei: Você é doida? Não vou deixar você fazer isso comigo, não. Então, aí, por mais que eu confie e ame você, eu não vou deixar você brincar com e passar, tirar toda a sua raiva de mim com essa agulha, não. E aí foi onde eu encontrei o Akira e onde ele fez a aplicação do chip, tá bom? Então, assim, é muito importante essa visão para vocês, porque é uma decisão de cada um. Tá, biohacking, tá? Então a gente começa a falar sobre o conceito biohacking. Eu trago três conceitos, basicamente, para vocês, tá? O biohacking, que ele não só é o chip, ele é um conceito muito mais amplo, tem relacionado à dieta, alimentação, comportamental, para que você consiga hackear o seu sistema biológico natural, tá? Nada mais é do que um movimento que ele nasce ali na prática da mudança do seu corpo. E assim, no meu caso, usando tecnologia e filosofia, permite tá, ter algumas intervenções pequenas que me trazem ali parte do meu trabalho no meu dia a dia. O que me levou, né, à pesquisa? Que nem eu falei para vocês, eu sou diabético tipo 2. Na época, eu pensava que o chip conseguia fazer a leitura para não ficar furando o dedo. E aí eu falei, cara, eu vou colocar esse negócio porque ele vai ler e acabou todos os meus problemas. Eu compro um gadgetzinho, algo do tipo, que faz a leitura. Sonho lindo americano, não faz nada disso. Esse é um chip, ele é um chip passivo, NFC, ele é introduzido. A gente vai ver mais para frente que a gente já está evoluindo na tecnologia, mas pelo lado de segurança e relacionado ao meu trabalho, ele faz total sentido. Foi o motivo que me levou a colocar esse chip, tá? Então, o biohack ele faz parte do movimento. Seguindo a linha do movimento ainda, a gente tem o transhumanismo, tá? Que são linhas muito próximas, que aí a gente fala um pouco do que está relacionado ali com o outro movimento filosófico e cultural, só que é relacionado a você ultrapassar.
limites do corpo humano, né? Ou seja, transcender o seu envelhecimento, aumentar a taxa de vida. Então, assim, ele é um movimento que também traz uma viés de tecnologia, mas tem uma abordagem um pouco diferente. A mesma coisa do ciborgue. Então, quando a gente fala do ciborgue, que é lá o mais antigo para quem é um pouco mais experiente, como digo eu, vai lembrar dos desenhos, filme ou algo do tipo, onde tinha metade homem e metade máquina. Então, assim, é uma coisa ainda muito atual hoje, né? Eu acho que, assim, em grande parte, outro dia eu estava vendo um canal médico falando sobre o assunto, e eles estavam comentando sobre os ciborgues do futuro, né? Aquelas pessoas que utilizam a prótese para poder fazer, colocar, acontecer coisas que perderam no acidente ou nasceram sem. Assim, cara, como é benéfico o programa. Como é legal a estrutura que eles trazem, toda a abordagem. Então, assim, o conceito do ciborgue que a gente tinha do filme, do desenho, traz para a vida real, para não curar uma deficiência que a pessoa tenha nascido com ela, ou devido ao acidente ela perdeu um membro. Então, assim, é muito interessante, tá? Então, esses são os três terminologias que trazem sobre o assunto, que eu acho muito importante a gente entender a diferença, né? Porque quando você vai trabalhar lá com o chip na mão, ele traz um viés muito pesado ainda, tá? Então, eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. E aí, qual que são os benefícios, né, envolvendo essas tecnologias? Biohacking é o que eu falei para vocês. Com essas intervenções, quando você começa a estudar sobre o conceito de biohacking, alteração do corpo humano, alimentação, melhoria disso, melhoria daquilo, você percebe que assim é um avanço muito. É o ser humano tentando ter um avanço e melhorar, hackear algo do tipo para que ele melhore a sua própria vida. Então, é muito interessante, é muito legal. Convido vocês a procurar sobre o programa. Não é só sobre tecnologia. Nesse momento aqui é só sobre tecnologia, o chip que eu coloquei, mas ele é um pouco mais abrangente. O transhumanismo segue a mesma linha, tá? Então é o mesmo conceito, com intenção de melhorar e aumentar e superar os limites humanos. E o cyborg é a integração homem-máquina, que é o que eu falei para vocês. Uma vez eu estava numa palestra, o pessoal me perguntou, cara, qual que é a vantagem do biohacking, do transhumanismo, do cyborg? Aí eu respondi para o pessoal com um questionamento que um dia eu ouvi. Qual que é o valor para uma pessoa que perdeu um membro, ter um membro eletrônico ou puder andar devido a uma perna, ou mexer os braços com sensores interligados ao corpo humano, é, isso não tem preço. Tá? E só sabe o valor do tempo e o preço quem passa pela situação. Então, assim, quando você vê os programas, você vê os avanços. Tem um professor brasileiro muito que começou lá a falar linguagem. Hoje a gente fala hoje muito de Elon Musk, né, com o Neuralink, mas tem um professor brasileiro que começou isso há muito tempo. Fala sobre isso, interfaces CTIs, depois eu posso até colocar o nome para vocês dele. Então, assim, essa parte é totalmente benéfica de todo o envolvimento da tecnologia com o ser humano e com a parte relacionada ao avanço, não só da tecnologia para a gente, né, mas o avanço do nosso meio de vida, das condições do trabalho, de toda a operação. Então, é muito interessante depois que vocês procurem sobre os assuntos relacionados, tá? Então, não é só sobre tecnologia. E aí, como toda tecnologia, a gente tem riscos envolvidos. Então, como é que a gente tem esses riscos envolvidos? Por que que temos esses riscos, né? Porque, querendo ou não, no momento que eu pego um equipamento eletrônico, transformo ele num membro de um corpo, ou transformo ou introduzo ele dentro de um corpo, ele está totalmente suscetível a ataques de dispositivos. Se eu gravar dispositivo, se eu gravar a informação aqui, eu posso ter vazamento relacionado a essa informação, tá? Eu tenho um risco de manipulação remota, então assim, imagina que eu possa sofrer uma invasão daquele dispositivo. Então, o chip que eu tenho, por exemplo, ele fica no dorso, na parte de cima da mão, ele permite a escrita. Então, assim, se eu não proteger, se eu não tomar cuidado, pode acontecer que
tem um gravamento, ele aceite a escrita dentro dele, tá? Desigualdade e discriminação tecnológica. Aí eu vou um pouquinho, eu só vou puxar um viés, mas não vou entrar nele, tá? Quando eu fiz, logo quando eu fiz o implante, eu falo que tudo envolve risco, né? Eu fiz no Bsides. Cara, eu passei uma semana com meu flipper tentando ler. E eu bati o flipper, batia, mexia e nada do flipper ler. E aí eu comecei a ficar desesperado, eu ficava apertando para ver se o chip estava aqui, que qual o meu medo, né? Pô, o chip andou. E aí foi na mesma semana que saiu uma notícia na internet onde uma moça tinha colocado um chip hormonal e ele tinha andado pelo corpo. Aquilo bateu um desespero, eu fui no médico. E aí eu cheguei no médico, conversei um pouco com o médico ficou perguntou, cara, por que que você colocou um chip aí? Não, que você fez? E aí conversou um pouco comigo, ele me mandou por raio-x. Aí eu cheguei no raio-x, o rapaz que me atendeu falou assim, cara, o que que você fez na mão? Eu falei, olha, eu coloquei um chip aqui, foi o chip da besta? Aí eu comecei a rir, né? Falei pra ele, não, besta fui eu que coloquei o negócio dentro do meu corpo, agora eu quero saber pra onde esse negócio foi. Porque sumiu, não tinha nada. E aí o tempo vai, mando mensagem pro Akira, conversando com ele, Akira, cara, não saiu no raio-x, deu o raio-x tá em branco. Ele falou, olha, você pode ter sido um cara premiado e o chip. E a seringa que vem o chip, ela não é aberta em nenhum momento, tá? Então, no momento da transferência, eles tiram isso aqui, introduz na pele, o chip está aqui dentro, eu não posso ver o chip para não ter contato, e ele solta o chip dentro do corpo. Ele falou, cara, a sua seringa vem vazia. Falei, não é possível. Falei, cara, será que eu dei sorte? Deu. Então a seringa veio vazia, não tinha um chip lá. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte: eu vou submeter para o fabricante, vou passar para eles, vou pedir que eles encaminhem outro chip. Eu faço novamente o implante de você sem custo. Por isso que eu falo que o suporte, o especialista é muito importante. Cara, fica calmo, tranquilo, pode ter certeza que ele não andou pelo seu corpo. Vamos dar uma olhada. Passou, sei lá, seus 20 e poucos dias, ele me liga e falou: seu chip chegou. Aí ele voltou e fez a introdução do chip no mesmo lugar. Eu falei para ele, cara, põe na mão direita, porque como eu sou diabético, já furo à esquerda, eu tô com medo. Ele falou, não, cara, vamos aproveitar a mesma inserção que a gente fez na esquerda, até mesmo porque você é destro. Então, se você põe na mão esquerda, depois para você manusear qualquer dispositivo, ou mesmo para fazer leitura, vai ser ruim. Falei, então, perfeito, né? E aí voltando ao o rapaz do raio-x, na conversa que a gente teve, aí ele passou, né? Ele falou: não, cara, porque tal lá em Apocalipse tal, parágrafo tal. Falei, cara, beleza, respeito, não discuto sobre, mas assim, é informação. Então, assim, existe essa desigualdade e discriminação. Outro dia, conversando com um amigo meu, ele falou: cara, quando a gente for para os Estados Unidos, e aí? O que você vai falar na hora de passar no raio-x? Aí me preocupou, porque eu falei, cara, não tenho a mínima ideia, né? E o nosso inglês, nosso belo inglês some no desespero, né? No momento que o cara começa a gritar com você, você mão pro alto lá, você vai falar o quê? Mas enfim, já passei por outros raios-x, não fui questionado, passei por detectores. Então, assim, ele não tem esse eletromagnetismo todo que ele dispararia algum sensor ou algo do tipo, mas possivelmente ele vai sair no raio-x, tá? Acho que eu tenho até o raio-x aqui, ó, para vocês que estão visualizando aí, fica bem aqui em cima que eu fiz ele depois para saber se o novo chip estava lá, li com o Flipper, mas mesmo assim fui ver se o chip estava lá. Até paguei por fora, falei pro rapaz, ó, vou pagar por fora, tira um pouquinho mais para cima para ver se esse negócio não andou mesmo aí, para via de dúvida, né, tirar qualquer tipo de pensamento que eu tive. Mas enfim, não andou, continua no lugar. Então, assim, sempre tem a desigualdade, tá? Então, para algumas pessoas que eu falo que tem um chip, ela fala, ah, mas o seu é na mão esquerda, o da besta é na mão direita. Eu fico olhando, a gente brinca, fala, cara, respeito todas as religiões, opiniões, mas existe esse em algum momento, tá? Vulnerabilidade de atualização, no meu caso, não tem, porque ele é um chip passivo, ele não tem atualização, ele não roda software, nada. Uso malicioso de implantes, isso aqui é importante, isso aqui é uma brincadeira. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que eu faço relacionado à Segunda Guerra Mundial,
tá? Dependência de infraestrutura tecnológica, dependendo do chip, poderia ocorrer sim, e os riscos, né? De saúde sempre tem. Então, por exemplo, no meu caso, procurei especialista, questionei, li diversos sites, conversei com o médico antes de colocar. Todos me desaconselharam, tirando um que ele falou: olha, hoje, seguindo os implantes que a gente tem hormonais, todo o processo, a tecnologia avançou muito, até mostrei para eles. Ele até brincou, ele falou: cara, praticamente o mesmo implante que vai em animal. A diferença é que o seu ele consegue ser regravável, do animal não. Tem suas diferenças, pequenas diferenças, tá? Em tecnologia, comunicação, mas enfim, no final você vai ter praticamente ali um chip com o mesmo propósito de fazer a leitura, identificação ou gravação dentro. Tá? Então sempre existe o risco, por isso que eu falo. Analisa o seu caso, conversa com o médico. Eu conversei com 4 médicos, 3 me deram posição negativa e o quarto falou beleza. E o pior, eu falei com a minha esposa, vou colocar, ela falou para mim, meu amigo, se você colocar e der ruim, você vai ouvir. Cara, eu fiquei uma semana para falar para ela que eu não achava o chip. E ela falou, cadê? Deixa eu ler, deixa eu ler. Não tinha como ler, não estava lá. Mas até então, aí depois deu tudo certo. No final a gente brinca tudo, conversa, mas assim, sempre tem ali o ponto de atenção e vale a pena. Depois disso, pós, não tive problema nenhum, cicatrizou bem, não teve. Dói um pouco na inserção, ele queima, né? Porque rasga, fica bem um pouquinho abaixo da pele, é subcutâneo ali. Então, não tive maiores problemas com isso, nem cicatrização, tá? E aí a gente fala um pouquinho do Bendito. Ele é muito pequenininho, tá? Aí tem 2 fotos dele, uma em cima da minha mão, você pode ver que ele tem ali alguns centímetros, tá? E outra em cima de um cartãozinho NFC, você pode ver o tamanho dele. É, é um dispositivo, tá? Bem pequenininho. Ele é passivo, ele é projetado para interagir com dispositivos que têm a indução elétrica e vai fazer a comunicação com ele. Então você consegue gravar dados nele e no momento que eu encosto no dispositivo NFC, eu faço a leitura. Então, a primeira pergunta é seguro? Sim, ele é seguro, tá? Ele é tipo um material, um vidro, né? Totalmente biocompatível com o nosso corpo humano. Não tive problema com rejeição, não tive nenhum problema com cicatrização, nada do tipo. A instalação dele, para quem tiver interesse, eu gravei, tá no meu canal do YouTube, então você pode ir lá dar uma olhada, verificar como foi feito, tem todo o processo lá da inserção, do trabalho que é feito pelo Akira. Esse aí foi o primeiro que colocou e acabou estando em branco. Aí no segundo eu não quis gravar, que já estava aí o primeiro, mas para quem tiver interesse aí fica o link. A estrutura eu tirei do site do próprio Akira, então ele tem um site para fazer o implante. Quem tiver interesse pode procurar mybiochip.com.br. A estrutura do biochip traz aí, né, um dispositivo pequeno, de forma cilíndrica, que tem uma transferência ali em 13,56 MHz, tá? Baseado na tag NTA G216. Ele tem de gravação dentro dele 888 bytes, parece pouca coisa, mas não é, tá? Tem 32 bytes para segurança e segue aí o padrão de comunicação da ISO 14443A. Tá, isso aqui são mais informações técnicas. No link aí vocês conseguem visualizar, agendar implante com ele, tirar dúvidas igual eu fiz, caso para algum de vocês que tenha interesse. O que ele faz, na verdade, né? O Biochip permite fazer autenticação de acesso, pagamentos no Brasil ainda não, tá? Mas fora do Brasil permite, identificação pessoal, armazenamento de dados médicos, automação pessoal, carteira de criptomoedas, você pode salvar sua carteira aqui, você pode fazer. Não recomendo salvar para sexta-feira por rolê, beber e ficar lá passeando, estando com a sua carteira de Bitcoin ali salva na mão. Você acha que é seguro, mas como eu disse para vocês vão ver daqui a pouco que é possível fazer a leitura e extração das informações, tá? Para que eu utilizo, né? Então, no meu caso, eu utilizo para pentest, treinamento e conscientização. Basicamente para essas duas coisas. Tá? Toda palestra, todo evento que eu vou, a gente fala sobre o assunto. Pentest, ele é um dispositivo que ele permite a gravação, ele tem interação NFC, então vocês vão visualizar. Eu deixei preparado uma câmera aqui, mas eu gravei um vídeo antes também, com as ações, caso não funcione, eu demonstro outro, mas é os dois casos ali.
Tá? Então você consegue visualizar, fazer o pentest, tá? Demonstrar como funciona o pentest, executar e aí fazer, na verdade, faz parte do seu pentest, ele faz parte da sua intrusão, né? Ele é uma das etapas ali da distribuição ou do ataque, vai depender o que que você quer fazer, da forma que você quer fazer. Aí eu vou falar um pouquinho da tecnologia por trás do chip, porque é muito importante o entendimento relacionado, tá? Então, o que que acontece? O NFC, que é nada mais é do que o Near Field Communication, ou seja, comunicação de curto alcance, ele funciona mais ou menos ali numa boa qualidade, até no máximo 4 centímetros. Ele tem uma taxa de transferência relacionada à sua distância, e ele tem ali ele pode trafegar informação, alimentar dispositivos, mas assim, ele é por um curto espaço, tá? Relacionado comparado a outras tecnologias. Então, é totalmente sem fio. Pode ser entre dois dispositivos NFC, passivo, ativo, ativo, ativo. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas funciona nesse formato. E aí eu tenho, né, a visão do ativo, ambos os dispositivos possuem fonte de energia e trocam informações ativamente, e quando eu tenho o passivo, um tem energia, o outro não tem. Quando eu encosto no outro, o dispositivo que tem energia transmite energia para o dispositivo parado, ele vai lá e devolve a informação ou qualquer outra coisa que esteja programada nele. Então ele é um chip totalmente programável, tá? Uma diferença, né? Todo mundo confunde RFID com NFC, até mesmo porque eles trabalham com frequências iguais, então são tecnologias totalmente diferentes. O NFC é essa tecnologia de aproximação, tá? Para curtas distâncias. Já o RFID ele pode chegar até 100 metros, que é o caso do sistema de radar. O sistema de radar utiliza RFID. Aqui eu trago uma tabelinha para vocês, ter uma visão mais ou menos de cada tecnologia. Então, o NFC ele trabalha numa frequência de 13,56 ali, megahertz, tá? O RFID também tem uma das suas frequências que trabalham por isso, porque nada mais é que o NFC é uma evolução do RFID. Em alguns casos, outros dizem que é a continuação da tecnologia. E para aqueles chips que são colocados em animais, eles trabalham também com RFID, mas na frequência de 125 a 134 kHz, tá? Então, existe essa tecnologia. Para sistemas de detecção e localização, que eles trabalham com frequência até maior de 2,45. Então, tem alguns sistemas de inteligência, alguns sistemas de segurança que utilizam etiquetas de RFID em baixa frequência, em micro-ondas, tá? Mas sendo mais específico, que consegue ali fazer rastreabilidade e buscar essas informações ali pelo perímetro que for necessário. Aplicabilidade. Transferência de arquivo peer-to-peer, recarga de sem fio, cartões e smartphone. Tudo isso faz parte do chip que eu tenho, que ele é um chip com tecnologia NFC, por isso que a gente coloca, traz essa visão para vocês, tá? Aí agora a gente falando um pouquinho do NFC Tools. NFC Tools é a ferramenta, que é o aplicativo, na verdade, né, que faz a gravação. Eu utilizo ele, tá? Então eu posso utilizar ele para gravar, ou ler o meu chip, como eu não preciso dele para ler, porque o próprio dispositivo faz a leitura direta. E aí você tem a visão do que eu posso fazer, desde FaceTime, contato, localização, URL, texto, arquivo, e-mail, vídeo, Bluetooth, rede sem fio. Eu poderia colocar rede sem fio. Alguém chegou na sua casa, ó, quero conectar na sua rede. Dá o dispositivo, você faz a leitura, conecta direto, ou conectar o Bluetooth, ou mandar o SMS. Então, assim, existe uma infinita gama de possibilidades que você pode fazer, se limitando àquela tamanho que a gente tem de armazenamento, tá bom? Aí a gente fala um pouquinho sobre a tecnologia, né? Lembra que lá no início que eu falei para vocês sobre a Segunda Guerra? A gente fala um pouquinho da tecnologia espiã, que foi utilizada ali na década, logo depois da Guerra Fria. Tem um link para vocês aí, aonde um embaixador americano ele foi presenteado por agentes da KGB, antiga União Soviética, com, com um brasão americano numa águia, e dentro dessa águia tinha um dispositivo de transmissão de radiofrequência que possibilitava a leitura a longa distância por emissão de rádio. Ou seja, você conseguiria fazer, emitir, ouvir o que estava acontecendo, ou seja, era uma escuta
sem fio em radiofrequência. Muitos falam que é o predecessor do RFID, que é a tecnologia que a gente estava falando, e depois do NFC. Então aí põe aquele risco, aquele cuidado ao risco relacionado com aonde você compra o implante. Então você vai colocar dentro do seu corpo, porque a primeira pergunta o pessoal faz: ah, isso é um GPS? Eu consigo te localizar? Eu consigo saber onde você está? Consigo saber o que você está fazendo da forma? Então é muito importante ter essa visão relacionada que não, ele é um dispositivo passivo que vai trabalhar ali com as informações que você inserir dentro dele ou não, tá? E aí entra a parte que é o principal, que é o biohacking. Toda história tem dois lados. Como é que o hacker utiliza isso, né? O hacker ele utiliza isso para ataques em dispositivos implantados, então eu posso atacar outras pessoas. O ataque seria com o quê? Com outras ferramentas, com Flipper Zero, por exemplo, eu poderia fazer a leitura com Flipper Zero muito rápido, diferente de um celular que eu tenho que estar muito próximo. O Flipper Zero, dependendo da posição que eu colocar, eu já consigo fazer a leitura. Lembrando que é muito próximo, você não consegue fazer esse tipo. Eu tenho ali a exposição dos dados, porque imagina uma carteira que a pessoa salvou da sua saúde ali, eu faço a leitura, eu vou fazer o download daquelas informações. No caso desse chip, ele não permite a manipulação remota por ser passivo, mas existem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, já chips que podem receber ali alguns comandos, tá? Transferência de arquivos, esse chip eu posso embedar dentro dele um arquivo, jogar no link e fazer com que você baixe o arquivo sem ter interação direta com isso. Aí vem a mesma coisa, vulnerabilidade, uso malicioso de implantes, ataques e os links maliciosos, tá? Tudo isso é possível fazer com o chip, que é o principal motivo que eu coloquei ele, tá? Para onde a gente está caminhando, né, no conceito geral? Hoje a gente já fala da tatu eletrônica ou electronic tattoo, que já são pequenos filamentos de material, seja ele como grafeno, carbono ou polímeros, que eles colocam na pele para poder fazer eles entram em contato com o nosso corpo, né? Deixa eu pegar aqui, ó, e permite medir biopedâncias ou, ou elétricos, por exemplo, impulsos musculares, frequências cardíacas, atividade cerebral. Ele pode ser conectado a aplicativos, pode ser conectado a IA, plataformas externas, ele pode fazer o link com o seu médico, ele pode ver que você passou mal, ele pode tomar determinada ação, pode ser relacionado com outros implantes para poder distribuir ou não outro tipo. Eu estava vendo isso numa pesquisa científica. Então, assim, é um avanço muito grande. Do mesmo modo que um hacker em poder disso, ele pode manipular, soltar uma injeção maior ou menor de qualquer item que está conectado no seu corpo, acabando, podendo levar você até a morte. Tá? Falava isso no estudo científico que eu estava lendo. Existe o passivo também, e o ativo, mas o passivo é mais para fazer a coleta de informações, mas basicamente ele tem o mesmo cenário. Também segue o link para vocês aí, se vocês quiserem, uma reportagem rápida da NBC. Tudo isso eles falam muito de saúde, mas é o que eu coloquei lá. Toda história acaba tendo dois lados. O que você faz para o bem acaba liberando ali algumas coisas relacionadas também para a parte de qualquer tipo de incidente ou qualquer tipo de operação terceira ou sendo manipulado por um grupo. Imagine um ransomware pegando, contaminando o servidor, tendo os dados de saúde de todo mundo. Existem diversas séries e filmes relacionados a isso. Então, existem os chips passivos, existem os chips ativos também. E aí não tem como não falar do Neuralink, né? Que são os chips cerebrais, que não nada mais é do que um implante que vai ali diretamente na cabeça e é o antigo, né? O professor que eu falei para vocês lá no início, ele programava interface cérebro-computador, que é o famoso ICS, né? Ou seja, você colocar um chip diretamente na sua em contato com seus neurônios para poder fazer ali aquela velha e boa telepatia, assim, respeito. é, não era uma coisa que eu buscaria para mim, pelo menos eu não vejo fazendo isso. Talvez uma tatu eu vejo, mas eu tenho alguns parâmetros ali de risco e análise e cuidado que eu tomo pelo, pela minha saúde, né? E aí um conselho que a gente brinca de velho school, principalmente quando a gente fala de chip, né? Compile o kernel, mas cuidado com o overclock. O chip é um overclock. Então, dependendo do chip que você coloca no seu corpo, compilar kernel é uma brincadeira para quem utiliza Linux, que permite você reconstruir
a natureza do sistema operacional. Mas o overclock é quando você pega o computador, você começa a manipular partes físicas do computador para ele que tenha um desempenho maior. Então, quando você começa a ler a história lá do biohack, o transhumanismo, o ciborgue, aí você vê Neuralink, é como se você quisesse dar um up de alguns itens relacionados. É o que a gente brinca com o futuro da IA. Daqui a pouco eu vou precisar aprender um idioma, eu vou colocar um fone, eu vou falar, ele vai traduzir, o outro vai ter um fone igual, já vai traduzir, eu não preciso aprender mais nada. Então, assim, a gente aqueles pontos de discussão que a gente entra e são análises que têm que ser feitas por cada um relacionado ao seu ponto de visão. Agora vamos para a demonstração para aproveitar os nossos 19 minutos que a gente tem aqui. Eu vou colocar aqui para vocês a base que eu sinalizei com a câmera, para que vocês possam visualizar. E aí eu só queria que vocês me dissessem se vocês estão vendo ou não. Se não funcionar, eu coloco o vídeo para vocês. Estão visualizando já? Sim, dá para ver, beleza. Legal. Então vamos lá. Então o que que acontece aqui, tá? Aqui é minha mão onde o chip foi colocado, então você consegue ver um alto relevo aqui, onde está o chip, tá? Aqui eu tenho um dispositivo Android. Como é que funciona com a leitura do dispositivo, tá? Tem um aplicativo, o NFC Tools. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se melhora a imagem. Deixa eu abrir ele, vamos ver. Tá. Tem um aplicativo aqui, eu consigo fazer a escrita no aplicativo. Depois eu coloco o vídeo para vocês trazendo a visualização. Deixa eu acender a luz aqui para ver se melhora. Melhorou. Então tá bom. Então, o que que acontece aqui? Voltando aqui, eu tenho acesso ao aplicativo, então o NFC. Abro o aplicativo, ele tem duas opções, leitura ou escrita. Então eu venho aqui adicionar para salvar, eu escolho o que eu quero adicionar aqui. Então, se eu colocar um pouquinho próximo aqui, deixa eu verificar se melhora para vocês. Eu consigo colocar o URL aqui, eu consigo digitar uma URL, tá? Então, deixa eu colocar. Deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu ver o negócio. A imagem aqui tá melhor para vocês, não tá? Sim, tá melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a câmera e vou colocar aqui, que é o vídeo que eu gravei, tá? Então, o que acontece aqui? É o mesmo processo, tá? Eu demonstro aqui onde está o chip, na parte que foi inserido o chip na mão. Então, ele fica ali por cima da pele, bem nessa parte mais grossa aqui da mão. Então, não dói, não tem nenhum tipo de dor ou algo do tipo. Aí eu vou abrir o aplicativo, o NFC Tools. Aí eu vou pedir para fazer a escrita dele. Coloca a URL, que é uma URL contaminada, ela tá para baixar um arquivo executável, tá? E aí, dentro de um site que eu tenho, eu peço para escrever. Simplesmente eu encosto o aparelho na mão, ele vai fazer a, ele vai fazer a gravação, deve dar, acho que dá um erro primeiro, depois ele já grava. Lembra que eu falei da aproximação? Ele tem que estar próximo. Então, aqueles vídeos fakes que você vê no TikTok, que o cara tá a quilômetros que ele faz tudo isso, não consegue. Ali ele já fez a gravação. Então, quando eu aproximar perto do dispositivo Android, que ele tem NFC habilitado, você chega ali na posição próximo da mão, tá? E aí automaticamente ele já abre. Se vocês perceberem, ele já fez o download do arquivo direto, ele já baixou para a máquina. Então, se for um arquivo contaminado, não tem antivírus, não fosse nada, ou fosse um script de execução com shell reverse, não tivesse nenhuma segurança, ele já ia fazer a conexão e abrir o shell com qualquer dispositivo que eu tivesse em qualquer lugar, um comando de control. Eu passaria a ter acesso ao dispositivo. Eu fiz no celular porque é um Android, ele não vai rodar um executável, tá? Como o arquivo estava contaminado, ele na verdade ele não está contaminado, ele está com payload, né, para fazer um shell reverse.
é possível fazer isso. Então, assim, é visível aí que você consegue fazer a edição, você consegue fazer a leitura. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, você imagina que um consultor vai visitar a sua empresa, conecta um pendrive, o próprio pendrive já poderia estar com essa informação, ou ele pega aquele pendrive ali, pega seu celular e fala: Ah, eu vou te passar um site aqui, ó. Coloca o celular na mão, poucos minutos, o site já está aberto, você vai lá, põe as informações, foi embora, acabou. Ou seja, ele fez toda a manipulação e direcionou você, você não viu ele lá perdendo tempo digitando, oh, nossa, foi rápido, vai lá e acabou. Aí eu demonstro para vocês o tamanho do chip, tá? O formato que ele é. Então ele é bem pequenininho, tá? Então, e aí eu faço a leitura dele totalmente com o mesmo aplicativo. Vou fazer a leitura para vocês visualizarem que o próprio chip ele consegue fazer a leitura. E mesmo fora do corpo ou com o Flipper Zero, você faz a mesma leitura e você pode fazer. E aí é o que eu te falei, o ataque ele é programável. Você pega dentro daquela função, põe a função de fazer a conexão, vai lá, grava na sua mão e automaticamente você vai ter o payload pronto. Então, se você num pen teste, por exemplo, se for um teste de intrusão físico, onde a empresa deveria ter camadas de proteção, não permitir que o usuário conectasse um dispositivo móvel, não permitir que conectasse um pendrive, ou não ter algo do tipo, ó, você já viu aquela recomendação? Olha, se você mantém o seu NFC desativado, só ativa no momento que você for fazer uma compra. Isso tudo vale a pena, porque assim, realmente, por aproximação você consegue fazer a leitura, vocês vão ver aí que com o Flipper é muito rápido a leitura. Foi feita a leitura e deixa eu ver aqui se eu consigo fazer com o Flipper na câmera. Aqui o vídeo acabou. Voltando para cá, deixa eu ver aqui, ó. Acho que com o Flipper vai. Então aqui, ó, com o Flipper, vocês têm a opção aqui de, deixa eu só ver aqui se não é, que é a leitura, NFC. Então, basta encostar, a luzinha já ficou verde, pede para não mover, já fez a leitura. Aqui automaticamente aqui ele já está com as informações, está com o endereço do site, está com todas as informações. E é um lance legal aqui. Então, por exemplo, eu estou com o Flipper Zero. Então eu venho aqui com ele, eu vou pedir para ele fazer a leitura novamente. Ó, aproximo da minha mão, fez a leitura. O que que eu falo para o Flipper agora? Emula. Ele passa a fazer o que o meu chip faz. Lembra que eu falei da clonagem? Ah, eu vou pegar minha carteira, vou pegar dados de saúde ou algo do tipo. Então, a pessoa consegue fazer a clonagem se estiver próximo do seu corpo. Se você estiver muito próximo, vocês viram, não é uma coisa distante. Então, ele precisa pegar, mas a gente fala, às vezes, num sequestro ou algo do tipo que a pessoa faça a leitura, ela vai conseguir extrair os dados. Então, imagina, ó, o Flipper aqui ele está para emular. Simplesmente eu vou colocar o flipperzinho aqui atrás. Já leu, já abriu o arquivo. O arquivo está sendo feito o download. Entendeu? Ou seja, e aqui, ó, a mesma coisa. Eu volto aqui, ó, pro arquivo que foi feito o download. Ó. Ou seja, o Flipper está emulando o que está na minha mão. Ó. Só colocar próximo do celular, já fez a leitura. Se eu visualizar aqui, ó, fazer o download, abrir, eu vou apagar os outros arquivos. Ó, apaguei os outros arquivos, tá? E aqui eu aproximo novamente, ó. Você vai ver que ele vai fazer o download direto, ó. Ó, já fez o download do arquivo, tá? Então aqui ele automaticamente ele já tem um payload, você já viu que ele carregou ali uma pagininha que era para abrir outro aplicativo, mas o payload principal ele abre aqui um netcatzinho, que é um arquivo para shell remota. Então assim, é muito fácil de você, se chegar próximo dele, fazer a cronagem. Então quando eu vou em eventos relacionados à segurança
que tem hackerismo, que tem todo o processo, eu procuro colocar um adesivo, algo metálico por cima para evitar a escrita nele, mesmo, e mesmo depois, quando eu pego, eu já ponho logo para regravar algo do tipo, porque fica suscetível ali a qualquer tipo de ataque. Então, assim, com o Flipper Zero, vocês viram que era possível, eu conseguiria gravar uma informação dele, reproduzir. Então, se fosse um dado de saúde, se fosse uma carteira, o número que tivesse ali, isso eu estou colocando o Flipper, que é uma ferramenta de uso desenvolvida por especialista de segurança para utilização de conscientização ali. Ela não foi feita para ataque. Se você pega um Proxmark, coisas mais avançadas, você consegue fazer um barulho muito maior relacionado a uma tecnologia NFC. Tá bom? Essa foi a nossa demonstração, tá? Antes da gente continuar, corri que nem eu pedi, falei para vocês, para que a gente terminasse dentro ali do período de 1 hora, não passasse esse período, tá? Fiz a demonstração para vocês. O nosso próximo evento tá no dia 4, no dia 14 de dezembro, às 9 da manhã. Eu vou fazer um workshop de investigação forense, aí vai ter uma investigação forense de ponta a ponta de um ataque cibernético. O cenário pronto, o cenário real, o que que a gente pega, o que que a gente coleta, como é que a gente pega as evidências, as informações. Então, isso aí vai acontecer no período da manhã. É um sábado, tá? Então, convido a todos aí, segue o link para quem não se inscreveu. Quem tiver interesse, quiser conhecer alguém que tem interesse, quiser compartilhar.